Olá pessoal do site Fino, eu sou a Maria Lucas, eu sou uma mulher trans, carioca, de 33 anos e hoje eu tô aqui pra falar um pouco de mim e contar um pouco da minha história pra vocês. O meu processo de me entender uma mulher trans, uma travesti, se deu em grande parte por conta da arte drag. Nesse período eu estava no meu mestrado em crítica de arte na UFRJ e a partir da montação drag queen, de conhecer uma variedade de pessoas LGBTs, artistas da noite, eu comecei a me apropriar da minha mulheridade, da minha travestilidade, a partir do que eu chamo de próteses identitárias, né? Que é você mudar o seu nome, que é você adicionar coisas ao seu corpo que são tidas como não naturais por conta do gênero que lhe foi imposto no seu nascimento. Grande parte da população não quer ler uma travesti, não quer ter uma travesti na escola, em casa, no seu círculo de amizade, e isso por conta de um imaginário social que a gente tem, assim, né, e muito forte no nosso país, no Brasil. Então, pra mim, assim, demorou muito tempo pra eu conseguir criar coragem, né, e essa coragem, ela vem de uma rede de afetos que a gente acaba construindo, né? De amigos que se tornam famílias. E geralmente, assim, pessoas LGBT, pessoas pretas, mas em grande parte outras pessoas trans. Porque eu sinto que quando você é trans, por mais que aquele amigo gay, cis, vai te acolher, vai te dar um afeto, é só uma outra pessoa trans que vai te entender. No meu caso, é só uma outra travesti que vai falar: Mona, o hormônio é esse, vai não sei aonde, vamos mudar esse documento, bota a cara no sol, se veste do jeito que a senhora quer. Então, pra mim foi muito importante, assim, construir uma rede profissional, uma rede efetiva e afetiva que me apoie, que me empodere. Eu sou uma pessoa trans que tive o que a sociedade chama de transição tardia, né? Eu comecei a me entender trans me aproximando dos meus 30 anos. Eu tentei durante muito tempo me afirmar como uma bicha, como um homem gay, e isso por si só já foi quebrar várias barreiras, né, em famílias, em lugares, nas instituições de ensino, de trabalho. Quando eu comecei o meu processo de transição, eu não esperava. Uma das coisas que aconteceu foi que o meu corpo, eu engordei, eu ganhei curvas, então o seu corpo travesti começa a ser um corpo muito hipersexualizado. E nesse momento eu senti que eu estava perdendo o meu direito de ir e vir, a minha liberdade de entrar nos lugares e as pessoas... Todas as pessoas me olham, todas as pessoas se incomodam de alguma forma com a minha presença. Até porque acho que também, assim, eu não tenho uma passabilidade cis e eu sou uma pessoa que me visto de uma forma também que eu chamo bastante atenção. Então, eu sinto que ao mesmo tempo eu sofri muito com isso, né, de entender que no máximo, no mínimo, eu vou passar pelo que uma mulher cis passa, e ser uma mulher cis no Brasil também não é fácil. Então eu tenho que pensar na hora que eu ando na rua, na roupa que eu visto, se eu tô acompanhada, se eu não tô. E isso, no começo, me gerou uma confusão mental, assim, porque é muito difícil você lidar com tudo isso o tempo inteiro. Mas, ao mesmo tempo, quando você assume quem você é e quando você vive a sua experiência humana nessa terra, do jeito que você nasceu pra ser o que você escolheu ser e vivenciar isso na maior potência, isso é liberdade pra mim hoje em dia. Eu tenho uma mãe que é um presente, eu me arrepio toda em pensar nela. O meu nome é Maria por conta da minha mãe, né? Todas as mulheres da família antes dela eram Marias. Minha mãe é Maria do Carmo, conhecida como Dona Carminha. E ela sempre me acompanhou, né? Eu sou a primeira pessoa da minha família que, por conta do governo Lula, entrei na universidade, a primeira pessoa que eu me formei, mas eu sempre estudei artes, desde criança. E a minha mãe sempre esteve do meu lado, ela sempre me assistiu, ela sempre me deu apoio, não financeiro, que ela não podia, né? Eu sou nascida e criada na favela da Rocinha. Minha mãe foi a vida inteira empregada doméstica, hoje ela é aposentada. E eu sinto que foi um choque pra ela me ver como drag, né? Depois ela se acostumou. E quando ela leu a minha dissertação de mestrado, ela que veio me perguntar: minha filha, você é uma mulher trans? E a partir daí ela veio cada vez mais me aceitando, um orgulho, assim, ela me chamar de filha, ela me chamar de Maria.
e eu me espelho muito nela, né? Agora, é óbvio, existem outras pessoas da família que eu tive que quebrar o contato, que eu tive que me distanciar ou ouvir coisas muito ruins, e isso faz parte, infelizmente, da realidade da grande maioria de mulheres trans, travestis, pessoas transvestigêneres, né, homens trans, não binários. Eu perdi, por exemplo, a minha orientação no mestrado, né, eu fui perdendo amizades porque quando você transiciona, o seu entorno também transiciona de alguma forma, né? Existem as pessoas que não transicionam com você, que negam, que continuam vendo aquele homem, né, ou aquela mulher, no caso de um homem trans, e essas pessoas, pra mim, elas acabam morrendo, porque elas nunca me viram, né? Pelo contrário, tem pessoas que me conhecem há muito tempo e elas me falam, eu nunca te vi como homem, tava no seu olho, tava em você. Então eu sinto que eu tive várias fases assim na comunidade da Rocinha, porque ao mesmo tempo que eu era, né, vista como a bicha afeminada, o gay, o viado, eu também tinha um certo reconhecimento por dar aula de teatro, né, por fazer teatro de rua. Então era essa incógnita. Em alguns lugares as pessoas não me conheciam e riam de mim, faziam chacota, mas em outros eu sempre fui muito bem recebida. E quando eu comecei a minha transição, mais precisamente quando eu fazia drag, eu comecei a sofrer algumas violências policiais na entrada e saída da favela. Então também foi um momento que eu comecei a me apropriar dessas redes que eu falei que eu fui construindo, de ir para casa de amigos, de amigas, amigos e me montar fora dali. Então eu comecei a construir outros lugares de acolhimento. Olha, eu acho que qualquer travesti, qualquer homossexual masculino sofre muito na escola, né? Eu sinto que, infelizmente, a minha infância foi um lugar de muita dor em todas as instituições que eu vivenciei, né? A instituição casa, a instituição escola, a instituição igreja, né? Ninguém te entende, né? E você tem uma série de apelidos. Agora, nesse lugar, eu já comecei também a fazer teatro, né? Eu mesma montava as pecinhas e tal. E depois, já assim, com 9 anos, eu comecei a participar do grupo de teatro Nós do Morro, no Vidigal. Então eu sinto que nesses lugares eu conseguia ser contemplada de outra forma. Nesses lugares eu era uma pessoa especial, eu era uma pessoa produtiva, que promovia outros saberes. E não era apenas a bicha que apanhava, que sofria e tal. Agora, por exemplo, hoje lembrar que um dos meus apelidos na escola era Roberta Close. Então assim, hoje eu me orgulho e falo, caramba, que legal que o meu apelido era Roberta Close, quando eu tinha 5 anos de idade. E ao mesmo tempo, eu lembro que tinha muito essa questão das meninas jogarem vôlei e dos meninos jogarem futebol. E eu não me enquadrava em um desses lugares, então eu me escondia no banheiro. E uma vez eu sofri uma violência muito grande por um grupo de meninos. E eu passei a me esconder numa sala que eu descobri que ficava aberta, que é a biblioteca da escola. E aí eu comecei a alugar livros, depois eu comecei a roubar livros. E aí eu comecei a ganhar um prêmio de melhor leitora do ano e ganhar outros livros. E isso foi me empoderando, eu acho, para de alguma forma descobrir esse lugar de acalanto, esse grande amigo que é o livro. E hoje falar assim, caramba, eu sou uma escritora. Eu tive 2 oportunidades de fazer intercâmbios durante a minha graduação. Fiz 8 meses de cinema na Colômbia, em Bogotá. E fiz 6 meses de História e Teoria da Arte na Espanha, em Madrid. E por estar nesses países, eu consegui conhecer um pouco da América Latina e um pouco da Europa. E aí depois, com o tempo, né, depois que eu transicionei, mudei meus documentos, eu recentemente consegui mudar também o meu passaporte. E eu ainda não viajei, mas desde o começo da pandemia eu tô pra fazer uma residência na Espanha. E por conta do Covid isso foi adiado já 2 vezes, mas a princípio espero que não dê nenhum caô. Mas tá certo pra eu ir em junho, julho desse ano de 2022. Então existe, né, uma euforia, né, uma vontade de entender como é que é esse corpo que transita de gênero, mas também transitar de território. Pensando que a gente tem um grande histórico também de travestis, sobretudo brancas brasileiras, que vão para a Europa, né, há décadas atrás, Rogérias, Divinas Divas, para trabalhar com teatro. Mas a gente também tem um grande número de travestis
que tem como possibilidade de trabalho, né, de comprar sua casa, de ajudar sua família, ir para a Europa trabalhando com a prostituição. Então, me ver como uma artista que ganhou uma bolsa para fazer uma residência artística em outro país me deixa com uma euforia que eu acho que é o que eu venho buscando ter, né? Ao contrário da disforia de gênero, ter a euforia de gênero é falar, caramba, eu sou foda. Eu tenho essa relação, assim, com a escrita e com a leitura, mas eu nunca me vi como escritora, né? A minha graduação foi em artes cênicas, na PUC, que é no departamento de letras. Eu trabalhei em pesquisa no departamento de letras. E a minha mãe sempre me falou muito que eu era escritora, que eu ia ser reconhecida. E eu tenho uma amiga que fez mestrado comigo, que sempre me falava, você é uma escritora, você escreve muito bem. E aí, nesse começo da pandemia, eu estava com um diário meu, escrevendo coisas, e surgiu essa chamada pro prêmio do Instituto Moreira Salles. E esse meu amigo falou assim, bicha, se inscreve. Aí eu falei, é um dinheiro, né? Vai que eu ganho. E aí eu fui ver, assim, um edital e, quem já tinha ganho, nessa, é isso, a galera branca, burguesa, acadêmica. Mas eu mandei, e aí eu ganhei em primeiro lugar, né? Unânime, assim, pelo júri, pela banca. E isso me fez eu ver de fora, né? Eu falei assim, caramba, a minha própria mãe falou assim, você consegue materializar as suas dores. E você falando sobre você está falando sobre outras. Isso é muito bonito. E aí eu comecei a entender, eu acho que eu tô entendendo ainda, o meu processo de escrita, né? Eu acho que é um processo muito corporal, é muito silencioso, é muito eu comigo mesma, mas me conecta com tanta gente interessante, né? Sobre quando eu lancei o meu primeiro livro, a primeira mensagem que eu recebi foi de uma travesti preta de São Paulo, que ela tinha lido. E eu me emocionei muito, porque ela não estava me elogiando da minha escrita. A primeira coisa que ela me perguntou, mana, você tá bem? Tá alimentada? Onde você tá? E eu falei, caramba, ela não leu, porque isso, o livro, ele é eu chamo de uma autoficção, de uma violência que eu vivi, na verdade de várias microviolências, que eu fiquei sem casa, fiquei sem ter onde morar. E então essa menina, ela leu isso e rapidamente ela queria saber como eu tava, sabe? Então eu sinto que essa arte da escrita é uma forma dela me comunicar com outras pessoas. Mas eu sinto que eu tô num processo, desde o ano passado, de não querer ser só dor, né? Porque quando a travesti, ela é espancada, quando ela é violentada, isso dá manchete, né? As pessoas querem ver isso. E eu acho que a gente tem muita alegria, a gente tem muita coisa boa para falar e evidenciar. Óbvio que a gente tem que falar das violências também para elas serem escancaradas. Mas quando essa violência atravessa o meu corpo de uma forma muito forte, escrever sobre isso é escrever os meus textos e depois não conseguir lê-los, porque eles me afetam muito, né? Então, por falar nisso, eu tô em alguns processos de escrita desde o ano passado, de obras que não estão sendo publicadas agora, mas que trabalhando com o futuro, trabalhando com um pouco mais de tempo também. E atualmente eu tô na feitura de um livro que é sobre talvez tudo que a gente está falando aqui, que é sobre a feitura da travesti, a partir da minha perspectiva, né? Um livro de ensaios. Então é sobre o corpo, é sobre documentação, é sobre ancestralidade, né? E aí nesse processo, o livro ainda não tem data para ser lançado e tal, mas nesse processo eu descobri que me faz muita falta, que eu tenho um grande desejo, que eu tenho um grande sonho, precisei assumir para mim mesma, que é de colocar minhas próteses de silicone, de colocar grandes melões no meu corpo. Então isso será fotografado e essa transição nesse corpo, eu vou escrever sobre isso no livro, mas também estou com uma campanha de financiamento coletivo que está sendo lançada para quem quiser e quem puder ajudar, né? A partir de R$10 você pode colaborar com a minha prótese de silicone, com a minha cirurgia, e tem várias recompensas, né? A cada valor que você colabora, você ganha um brinde para comer no restaurante, você pode ganhar o meu livro em versão digital, pode concorrer a obras de arte, a ensaios fotográficos. Então vou deixar o link aqui para vocês.
E isso também é muito interessante, porque eu sinto que é uma construção de uma obra, que é texto, que é palavra, que é livro, que é o meu corpo, que é uma prótese e que é o contato com o outro, né? Cada pessoa que colabora comigo nesse momento, que compartilha a minha vaquinha, ela tá fazendo parte do meu corpo, ela tá fazendo parte da minha transição, ela tá fazendo parte do meu livro. E acho que entender também, infelizmente ainda em 2022, o quanto que é importante uma travesti se assumir escritora, ter a coragem de trabalhar com isso, de assumir isso. Uma travesti que tá querendo modificar o seu corpo, não por uma obrigação do trabalho da prostituição e não com financiamento a partir desse trabalho, a não ser que eu quisesse, né? Porque, enfim, quando você faz a prostituição porque você quer, tá tudo bem. Agora, a gente vive muitas vezes a prostituição compulsória. Então eu acho que estou entendendo que é uma grande celebração e um grande chamamento também para quem quiser colaborar. Vai fazer parte do meu corpo, literalmente, durante o resto da minha vida. Então, gente, a vaquinha tá rolando. Pra quem quiser acompanhar a minha vaquinha, ajudar, compartilhar e ficar ligado também de outros trabalhos que eu tô produzindo esse ano, da minha viagem pra Espanha. Eu sempre tô colocando tudo no meu Instagram, que é @marialucas, com 2x, assim, ó, de Xuxa no final. E também tô sempre compartilhando outros fazeres, outros trabalhos, outras falas de outras pessoas transvestigêneres ao redor do nosso país. Vamos seguir a gente, vamos engajar as gatas e os gatos. E olha, foi um prazer estar aqui no Site Fino. Muito obrigada pela oportunidade. Beijo da travesti.